e na segunda-feira iremos estar então novamente no Ministério da Educação a partir das 10 da manhã. Se não chegarmos a um acordo, que é bem provável que não vá acontecer, na medida em que terá de haver, e faremos esse esforço, claro, uma alteração muito grande naquelas que são as propostas do Ministério da Educação, ainda assim nós poderemos, o que faremos até dia 25, portanto quarta-feira, nós poderemos requerer a realização de uma reunião dita reunião de negociação suplementar, o que quer dizer ainda uma terceira oportunidade para tentarmos ver como é que vamos alterar aquilo que o Ministério nos apresenta. O Ministério apresenta-nos dois documentos, aliás, com assuntos completamente diferentes um do outro, um é a mobilidade por doença, o outro a renovação de contratos, portanto estamos a falar de coisas completamente distintas, mas falo, curiosamente, no mesmo documento. Ou seja, o mesmo projeto que nos apresenta tem os dois assuntos. Nós iremos emitir dois pareceres, porque nos parece que seria misturar alhos com bugalhos e isso não nos interessa. Claro que o Ministério da Educação sabe bem porque é que o junta, embora aparentemente assuntos distintos. Junta-os porque, na opinião delas, esta é uma forma de dar resposta ao problema da falta de professores. Isto não é nada. Aquilo que eles estão a fazer é tentar, como se costuma dizer, tratar uma doença profunda, com pensos rápidos e, portanto, como se fosse uma coisa que, com uma medidazinha aqui ou lá, o problema se resolvia. O problema da falta de professores é um problema de fundo, é um problema estrutural, é um problema que foi criado ao longo dos anos com falta de investimento no setor, com todo o tratamento que foi dado aos professores, as questões da precariedade, o tempo de serviço, a carreira, aquilo que todos sabemos, agora não vale a pena estar aqui a repetir. Isso é que fez com que muitos saíssem, com que muitos mais velhos nem esperassem pela idade e saíssem antecipadamente, muitos mais novos saíssem e não quisessem continuar na profissão, e a rapaziada nova que acaba o secundário queira outras coisas e não queira ser professor. E aí é que eles têm que interferir, aí é que eles têm que alterar, aí é que eles têm que dar atratividade à profissão e, sobretudo, também respeitar e estimar os que já cá estão, que nunca saíram. Mas parece que, pelos vistos, continua a não ser essa agora com o novo governo, a opinião, ou pelo menos a intenção deles. Claro que agora, pronto, as coisas são como são e nós não podemos deixar de falar delas porque elas têm a importância depois do momento da decisão, que é o seguinte: o governo atual tem maioria absoluta, que lhe foi dada nas últimas eleições em 30 de janeiro e, portanto, tendo maioria absoluta, mais facilmente consegue impor aquilo que é a sua vontade, porque, enfim, nós iremos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, e tudo o que estiver ao nosso alcance é desde os pareceres, com as posições que entendermos corretas, até, se necessário, à denúncia também, e se for preciso alguma ação na rua, o faremos. Agora, claro, que a ida, que muitas vezes nós aproveitávamos esse facto, que era o facto de não haver maioria absoluta, a ir à Assembleia da República para, por exemplo, corrigir eventuais situações que legalmente eram incorretas ou eram, em nossa opinião, injustas, como é o caso. Bom, isso agora, evidentemente, torna-se mais difícil. Não quer dizer que com a maioria absoluta nós baixemos os braços, pelo contrário, e lembramos-nos que no tempo da maioria absoluta anterior, do Sócrates, da Luz Rodrigues, os professores não se calaram, viemos para a rua, fomos mais de 100 mil por 2 vezes e todas as lutas que se fizeram, e algumas coisas eles tiveram que dar marcha atrás a seguir. Mas, como é evidente, pronto, quando se cria um quadro político destes, penso que todos compreendemos que as coisas tornam-se menos fáceis, dizer assim, menos fáceis. Bom, e aqui, começando pela questão da mobilidade por doença, e depois o Vítor irá aos assuntos concretos de cada um, o que eles pretendem dizer é passar aquela mensagem de que a mobilidade por doença é um tipo de mobilidade em que boa parte dos colegas que estão ao abrigo desse tipo de mobilidade fazem-no de forma fraudulenta e, portanto, arranjam uns atestados e arranjam-se umas maneiras de se safarem.
e depois vão para escolas que lhes interessam, passando por cima dos outros todos, e depois vão buscar exemplos de concentrações muito grandes de professores numa só escola, como se uma só escola, como se os professores é que tivessem todos escolhidos aquela só escola. Muitas vezes o Ministério é que prefere ou pretende ter essa escola onde concentra toda a gente, e depois usam até isso para dar como exemplo de que isto não pode ser, há aqui uma fraude, temos que moralizar a situação. Nós temos sido claros em relação à mobilidade por doença. A mobilidade por doença é um instrumento de proteção da saúde, ou se quisermos, de proteção ao professor em momento de doença, ou de acompanhamento de familiar direto com uma doença incapacitante. Em alguns casos são situações que não são permanentes, noutros casos são situações de doenças que se tornaram crónicas e que com o atestado de multiusos tem determinados momentos em que existe uma determinada percentagem de incapacidade e que depois, numa reavaliação que vai sendo feita, poderá manter-se igual, aumentar ou diminuir, e há depois as situações que não são propriamente de doença, que são situações de deficiência, por exemplo, colegas cegos ou colegas com dificuldades de mobilidade, e que aí já é um pouco diferente, embora também tenham sido considerados neste âmbito. Evidente que o que nós temos vindo a defender é que um colega cego não é um colega doente, é um colega com uma deficiência, e aí a situação deveria ser resolvida de outra forma, que era o colega obtendo a colocação numa escola onde ele passa a ter a noção do espaço e dos obstáculos que tem pela frente, e ele aí permaneça sempre, porque se andar a mudar de escola é um problema para ele, seja um caso de um cego ou um caso de uma cadeira de rodas, nem todas as escolas têm acesso. E, portanto, aí até deveria haver uma consolidação da colocação e a pessoa não ter que andar a ter que mudar ou a ter que concorrer todos os anos. Relativamente às situações de doença, aquilo que a proteção em situação de doença e, portanto, a proteção da saúde é um direito fundamental que a Constituição da República consagra e, portanto, não faz sentido que, assim sendo, o Ministério da Educação venha pôr aqui em causa a situação dos professores. Se há situações de suspeita, se há situações de que há dúvida, se há situações de denúncias, então o Ministério da Educação só tem uma maneira para defender as pessoas que efetivamente precisam da mobilidade por doença, é ir verificar. Só que é mais fácil não verificar e mandar umas bocas, porque se eles mandarem umas bocas vão denegrindo a imagem dos professores perante a opinião pública e vão podendo tomar as medidas que lhes apetece, porque depois o que dizem as pessoas é aquela malandragem, eles não querem trabalhar, cá está, etc. Aquela conversa que nós todos já conhecemos. E por isso, aquilo que nós defendemos é, há suspeitas, há denúncias, confirmem. Desde sempre que nós dissemos ao Ministério da Educação, então, mas quando as pessoas, não há nenhum professor que chegue à Direção-Geral ou à DGAI e que diga eu estou com uma doença incapacitante e, portanto, quer ir para outra escola. Isso não acontece, portanto, as pessoas têm que ter um conjunto de documentação e, se há alguma dúvida, então que se submetam, junto a que as pessoas sejam chamadas às juntas médicas para confirmação. E se mesmo assim há dúvidas, que aleatoriamente, ao longo do ano, se não conseguem fazer todos de uma vez no início, as pessoas vão sendo chamados uns e outros, e toda a gente sabe que é um possível chamado, e as pessoas com certeza que não irão avançar com situações fraudulentas, porque sabem perfeitamente que isso é punível por lei, e, portanto, poderia ter consequências complicadas. Por isso, aquilo que nós temos defendido é que, do ponto de vista da verificação, aquilo que é preciso é proteger quem está doente, e isso protege-se comprovando e não excluindo as pessoas de um direito que têm que ter. E, efetivamente, há muita gente que não se pode deslocar, tem dificuldade de deslocação, e, portanto, dizer que qualquer um que está doente pode ficar até 50 km, convenhamos, 50 km em linha reta podem ser 70 ou 80 com as curvas, o que quer dizer que podem ser 150 km diários. Há muita gente que não os pode fazer. Dizer que quem está nesta situação tem que ter componente letiva, evidentemente que há quem possa ter e há quem não possa ter. Eventualmente, quem acompanha um familiar doente pode ter componente letiva, porque a pessoa não está doente, não é? Ou mesmo em determinadas doenças pode-se ter, e em outros casos não. E, portanto, dizer que tem que necessariamente ter componente letiva, tem que estar disponível para se deslocar, tem que, e que pertence a uma determinada cota,
convenhamos que isto é quase dizer que boa parte daqueles que hoje estão nesta situação ficam excluídos. Eles podem dizer, bom, está bem, mas são até 10%, as escolas vão ter uma cota de 10%. Nós de cotas estamos conversados e sabemos o que é que as cotas significam, não é? Porque uma cota de 10%, se nós falarmos disto de uma forma abstrata, podemos dizer que em 120 mil professores, 10% são 12 mil. Ora, 12 mil chegam e sobram para os professores que estão nesta situação, não é? Até são mais cerca de 50% de vagas do que os professores que estão nesta situação. O grande problema é que nós sabemos que estes 10%, eu diria, na maior parte dos concelhos e das localidades do nosso país, não têm as respostas de saúde que as pessoas precisam. Nós sabemos que, infelizmente, os cuidados de saúde, tal como diz a Constituição da República, que cabe ao Estado garantir uma racional e eficiente cobertura de todo o país em recursos humanos e unidades de saúde, não é assim. Nós sabemos que se concentram nas capitais de distrito e há alguns tipos de respostas ao nível da oncologia, ao nível dos problemas renais, ao nível de determinado tipo de resposta quando são problemas do aparelho musculoesquelético e outros, não importa quais, nem sequer em todas as capitais de distrito, e há uma concentração nas grandes cidades, infelizmente é assim que o nosso país vive, e portanto dizer que há 10% distribuído desde Vinhais, passando ali por Oliveira do Hospital ou Pampilhosa da Serra e acabando em Castanheira de Pera, isto não é verdade. Isto não é verdade. E, portanto, a concentração dar-se-á onde as pessoas têm a possibilidade de ter a resposta que têm que ter. E, portanto, esta é mesmo daquelas conversas em que o que é que o Ministério da Educação quer fazer? Sobretudo quer resolver o problema da falta de professores à custa daqueles que hoje não conseguem assumir a atividade que se calhar bem gostariam, porque era bom sinal, era sinal de que não tinham a situação de doença que os impede de estar nas suas escolas e, portanto, as medidas que deveriam tomar eram essas. Nós dissemos e dizemos que dos princípios que nós defendemos para a mobilidade por doença, há uma desde logo que um aspecto que deve ser claro para todos, é que a mobilidade por doença não é nem pode ser um concurso. Até uma coisa curiosa, porque quando se trata de concursos estão sempre a pôr em causa o critério da graduação profissional. O critério da graduação profissional. Mas aqui queriam pôr o critério da graduação profissional ou até ter o critério da idade. Portanto, como nós costumamos dizer, não é? As doenças não escolhem idades, ou a gravidade das doenças não escolhe idades nem graduação. Agora, tem um critério, que é o critério do grau de incapacidade que está inscrito no certificado, no atestado. Multiusos. Agora falhou. Multiusos. Tem razão, desculpa lá. No atestado multiusos, sim, o que até também pode criar uma outra situação. Nós sabemos que o atestado multiusos tem efeitos, nomeadamente a nível fiscal, a partir de 60%, mas daqui a pouco uma pessoa que parta uma perna ou que parta um braço vai buscar um atestado multiusos, tem lá 10 ou 20% e vai estar à frente de com um grau de incapacidade maior, não tem o atestado multiuso, até porque não tratou dele e a partir daí o quanto é a idade, ou seja, esses estariam quase numa segunda prioridade. Isto, portanto, é uma injustiça muito grande que aqui está. Dizer também que, para passar a outro aspecto, e depois ao Vítor para ir mais ao concreto e ao pormenor, é que em relação a esta situação, nós, independentemente de haver ou não haver alguma alteração, e nós neste momento achamos que não faz sentido haver qualquer uma, e é isso que iremos defender, as alterações a terem lugar nunca poderiam ser já este ano, ou seja, teria que ser sempre, no mínimo, com um ano de diferença para as pessoas poderem conhecer o que é que aí vem, poderem saber o que é que se vai alterar, e essas alterações, como é evidente, não podem pôr em causa o direito das pessoas serem acompanhadas e de serem protegidas na doença. Como disse, os professores doentes não se distribuem equitativamente no país inteiro, concelho a concelho, 10% em cada concelho. Nem os professores se distribuem assim, nem as respostas de saúde também são dadas assim. Portanto, há aqui, de facto, uma completa perversão daquele que deveria ser uma resposta de proteção para, e depois já lá vamos também aos concursos,
para uma outra coisa que nunca é falado num documento nem no outro, mas que sobretudo é o que está em causa. É que o Ministério pretende usar os professores que estão doentes e também, neste caso, contratados, para, na prática, embora sem mexer na legislação, na prática acabar com outro tipo de mobilidade que é chamada mobilidade interna, ou seja, com a atribuição de componente letiva aos docentes que usufruírem desta mobilidade, com a colocação no tal raio de 50 km, sendo que quem estiver a 25 em linha reta, que podem ser 30, 35 ou 40, né, já nem sequer pode requerer esta mobilidade. Na prática, isto vai acabar com a mobilidade interna. Agora, dizer assim, é com isto que eles vão conseguir resolver o problema da falta de professores? Sinceramente, eu até estou convencido do contrário. É que se eles vão impor regras destas, o absentismo do corpo docente vai aumentar muito, porque se as pessoas não puderem andar para trás e para a frente, vão ficar de atestado, não é? E eu não sei qual é o interesse que têm de, podendo as pessoas, muitos dos professores, não serão todos, por isso é que nós também achamos que a componente letiva não tem que ser obrigatória. Há outras atividades de biblioteca, de projetos que os professores podem acompanhar, às vezes até apoio a pequeno individual ou a pequenos grupos de alunos. Agora, se eles põem os professores a terem que ter as turmas, a terem que estar a uma distância que os obriga a fazer deslocações mesmo sem podendo, o resultado disto vai ser que muitos colegas vão ter atestados até aos limites. Os limites são 18 meses, até se podem renovar por outros 18, quando alguns dos colegas estariam disponíveis para poder trabalhar, desde que não ficassem sujeitos a isso. Isto é, de facto, até do ponto de vista, vamos lá, da gestão de recursos humanos, isto é uma palermice, porque não vai resolver o problema que eles estão a pensar que resolve. Eles querem resolver o problema da falta de professores, por exemplo, obrigando aqueles que estão a 300 ou 400 quilómetros a ficarem lá fixos, a ficarem lá, a não terem mobilidade interna e, portanto, a não saírem de lá, como se, na verdade, os colegas depois não acabassem por, muitos deles, até alguns, se calhar, desistir. E, portanto, é isso que disse o colega aí que dizia, a questão da redução da componente letiva, pois é precisamente isso o que nós temos estado aqui, o que nós defenderemos e defendemos não é a redução da componente letiva, é a não atribuição de componente letiva a quem não puder ter componente letiva. Ponto final, porque se as pessoas não puderem, como é que vão fazer? Relativamente à renovação de contratos, porque os dois estão juntos e poderemos falar dos dois em simultâneo, dizer que esta é outra das histórias que, enfim, é tão simples como isto, não é? A precariedade é uma coisa tramada. Há dias estávamos na reunião do Ministério, na segunda-feira, e a vermos a diferença do que foi os nossos tempos. Estavam lá dois colegas que vincularam este ano, uma colega com 19 anos de serviço e um colega com 20 anos de serviço. Depois estava um outro colega, o José Costa, que é ali intermédio entre a minha geração e a desses mais jovens, os jovens já têm 40 e qualquer coisa, mas pronto, jovens, ao pé dos mais velhos, tinha conseguido vincular com 7 anos de serviço. E eu lembrava-me e dizia-lhes que eu na altura vinculei com 180 dias, quer dizer, o que eles fizeram em termos do aumento e da manutenção da precariedade. E agora vêm dizer que a precariedade se resolve com a renovação de contratos. Ora, se é renovação de contratos, quer dizer que são contratos. Se são contratos, não é quadro. E, portanto, ao renovarem contratos, até lhes interessa, porque quantos mais anos os contratos forem renovados, mais anos as pessoas são contratadas. Isto tem dois aspectos que lhes interessa. Um aspecto é o facto de não ter que meter gente no quadro e, portanto, terem uma mão de obra que é mais facilmente usada a colocar hoje aqui, amanhã acolá, porque são contratados a prazo, vão para onde tiverem emprego, e, por outro lado, mais barata, porque nem que tenham amanhã 30 anos de serviço, estão no escalão 1, e, portanto, nem lhes pagam como aos outros, e, portanto, dá-lhes um jeito dos diabos. Com uma agravante, ao virem agora dizer que os contratos, até em horários incompletos, que até agora não podiam, podem ser renovados, isto ao governo é uma vantagem dos diabos. É que um professor, ou alguns professores, com certeza poderão até optar por renovar contratos em horários incompletos, porque estão perto de casa e, portanto, o horário não tem as 22 horas, não é? Mas não está muito longe.
isto para o governo é extraordinário, porque um professor com horário incompleto, nem que lá fique 50 anos, nunca vincula, porque para vincular tem que ter 3 anos seguidos de horários completos e anuais. E, portanto, o Ministério até renova horários incompletos até ao fim da vida profissional, até a pessoa se aposentar, porque nunca tem direito a entrar num quadro. E, portanto, dá-lhe jeito. Portanto, se isto estabiliza alguma coisa, é a estabilidade do Ministério, não é das escolas, nem é dos professores. Agora, esta renovação de contratos que eles vêm dizer que fazem para os professores. Evidentemente que o que eles pretendem, aliás, há um aspecto que eles ainda não esclareceram, é também por esta via acabar com a mobilidade interna, porque hoje uma renovação de contrato faz-se desde que não haja ninguém dos quadros disponível para ir para aquele lugar. E, portanto, se houver alguém de um quadro que está colocado a 400 quilómetros, mas que no âmbito da mobilidade interna se quer deslocar para uma determinada escola, essa pessoa, como é do quadro, tem essa prioridade, desloca-se e a renovação do contrato não tem lugar. Se eles retirarem a renovação de contratos dos concursos, significa que a mobilidade interna acaba, ou seja, em termos práticos, como eles sabem que a contestação ao fim da mobilidade interna seria sempre muito forte, eles acabam por ter duas medidas, esta renovação de contratos e a da mobilidade por doença, que na prática acabam com a mobilidade interna, que é o que lhes interessa. Só que são capazes de aumentar e então passarmos a ter de facto o nível, eu não quero dizer absentismo porque estamos a falar de doenças, não é? Mas o nível de ausências ao serviço ou de baixas, se quisermos, como não temos até hoje, porque as pessoas depois não podem ficar nos sítios onde estão. Essas são as questões gerais que aqui gostaria de colocar. Evidentemente que isto agora tem aspectos específicos que também o Vítor irá falar e depois os colegas com certeza também falarão, mas dizer que isto é uma coisa absolutamente reprovável, o que eles estão a tentar fazer, que é de facto, nos casos, prolongando a precariedade, como se renovar um contrato fosse uma forma de dar estabilidade às pessoas. Portanto, nós nunca fomos defensores da renovação de contrato, porque defendemos que ao fim de 3 anos de serviço os professores devem poder entrar nos quadros, como acontece no setor privado, os professores aqui nas escolas públicas também. E em relação às doenças, o que nós defendemos é que quem está doente tem direito a ser protegido. E se alguém tem dúvida, e se alguém suspeita, não pode apontar, até porque se apontar e acusar e depois não comprovar, como costuma dizer o povo, pode bater com o crustáceo no tribunal, porque, não é? Pode bater com o crustáceo no tribunal, não é? Nós já não podemos estar no tempo em que eu me lembro que um senhor aqui da direção regional, que não era médico, mas estava a assistir às juntas médicas, um dia se dirigiu a uma colega que, pronto, tinha uma doença grave, mas quer dizer, não a tinha a sair dos olhos nem da cara, e virou-se para ela em plena junta médica e disse: a senhora deve estar tão doente como eu e tal, e não sei o quê. Quer dizer, acho que já não estamos nesse tempo, e por isso, se há desconfiança, verifique-se. Se verifica e não é verdade, então que se calem, não lancem este estigma sobre as pessoas como se andassem todas aí a mentir, não é? E é isto. Agora, nós no dia 24 queríamos também fazer uma coisa, e fica também já aqui o pedido aos colegas, que é, nós no dia 23 iremos lá estar, então, na reunião, iremos insistir em todas as coisas que agora iremos aqui dizer, e no dia, e se não houver uma alteração profunda nas propostas do Ministério, no dia 25 ainda iremos pedir uma nova ronda negocial. Mas queremos que a sociedade veja que nós não estamos a defender pessoas que querem aproveitar-se disto para se aproximar de casa, que querem e tal. Não, nós estamos a defender situações para pessoas doentes. E, portanto, estamos a pensar no dia 24 fazer uma conferência de imprensa, promover uma conferência de imprensa aqui em Coimbra, com um colega do Norte, um colega aqui do Centro, um colega de Lisboa, um colega do Sul. O colega de Coimbra, sendo aqui em Coimbra, estaria connosco presencialmente, uma vez que é em Coimbra, não é? Os outros colegas, dado nós estamos a dizer que as dificuldades em deslocarem-se também têm que ser consideradas, nesse caso iremos colocar em online, portanto em videoconferência, a pessoa falará dando o seu caso, não é tanto ali a fazer o relatório clínico da doença que tem, mas sobretudo era preciso colegas que não tendo condições para fazer deslocações, não tendo condições para ter serviço letivo atribuído, porque isto, uma coisa é que possam lá dizer isso, porque uma coisa é eu ou outro colega do sindicato dizermos sim, porque eu conheço o fulano, eu conheço uma pessoa que tem esta dificuldade ou aquela, eu conheço.
Pronto, está bem, já se sabe, conhece, todos conhecemos. Outra coisa é lá estar a pessoa a falar, a dizer, não, eu não posso fazer isso. O que eles estão a fazer é obrigar-me a ficar em casa debaixo, eu até estou disponível, porque não tenho essas condições. E nós precisamos disso. Nós, para podermos encostar, admitindo que este é um grupo de colegas que tem dificuldade em fazer uma manifestação em Lisboa, que até ficava um bocadinho mal, então não se podem deslocar, mas esperam vir para aqui, né? Portanto, mas a denúncia desta forma é uma denúncia forte, é uma denúncia que nós não podemos deixar também de fazer, tendo em conta que eles usam o argumento que é, olha, boa parte destes não está nada doente, e depois dão os exemplos, e todos conhecemos, de escolas que concentram dezenas e dezenas e dezenas de professores na situação, e nós temos que mostrar que, quer dizer, se têm dúvidas que as comprovem, mas que há muitos casos que nem precisam de prova porque vão ser muito penalizados com isso. Portanto, eu depois pedia a uma colega ou um colega que possa, neste dia, estar presente, dia 24, é terça-feira da semana que vem, portanto, é já no dia a seguir à reunião do Ministério, porque também temos que saber o que se lá passa, embora já vamos adivinhando, mas convém ser depois, como é evidente, e na véspera, portanto, é no dia a seguir à reunião do Ministério e na véspera de nós pedirmos uma terceira ronda negocial. E, portanto, aqui no meio destes dois momentos, a segunda reunião no Ministério e o pedido de uma nova ronda negocial, era importante nós podermos pressionar com colegas disponíveis para podermos dizer que isto é de uma injustiça tremenda e que, portanto, exigimos que eles se deem outro tratamento. Se numa abordagem geral do que temos aqui em cima da mesa é isto, penso que também no site da FENPROF vão lá espreitando, e do sindicato, mas no da FENPROF, mal saímos do Ministério, fazemos sempre a declaração para que as pessoas possam acompanhar o que é que se passou e vamos colocando os documentos todos, amanhã já lá poremos os nossos pareceres, está lá a última versão do Ministério, vão sempre estando atentas a isso e depois, pronto, e vamos ver até onde é que podemos ir, eventualmente até, não sei, quer em relação a isto, quer em relação à questão da contratação, eventualmente até poderá haver aqui alguma situação que no plano jurídico se possa fazer. Agora, o problema aqui do plano jurídico é que, como sabemos, as pessoas que estão doentes hoje e precisam de proteção hoje, se tiverem uma resposta de um tribunal com recurso e com isso e com aquilo, daqui a 4 ou 5 anos, não resolvem o problema do ano que vem, né? Esse é que é o problema e, portanto, nós temos que sempre tentar ver como é que conseguimos, enfim, influenciar uma alteração daquilo que está aqui em cima da mesa. E assim, de geral é isso, penso que agora o Vítor talvez não, deverá aqui dar-nos informação mais precisa. Anabela. Tá, obrigado, Mário. Antes do Vítor começar a falar, depois o Vítor vai agora ir a casos mais concretos e vai tentar, na medida do possível, ir respondendo algumas das dúvidas colocadas aqui no bate-papo. Naturalmente não conseguirá, se calhar, chegar a todas, mas pelo menos eu penso que ele irá, na sua intervenção, irá passar um pouco pelas dúvidas que mais têm sido colocadas nestes últimos dias. E algumas estão aqui no bate-papo, naturalmente. Depois da intervenção do Vítor, caso queiram intervir, e se calhar alguns colegas querem, depois levantam a mãozinha, está bem aí nesse emoji que diz reações aqui em baixo, está lá depois, abrem isso, está lá a dizer levantar a mão, porque é mais fácil depois ver quem, para as pessoas intervirem por ordem pela ordem que levantaram a mão, digamos assim. Pronto, eu sem mais longas passo então ao Vítor Godinho, tá, Vítor? Força. Vítor, aí o Vítor caiu. Não caiu, caiu mesmo a ligação, não está... Não está, ninguém está... Estamos todos parados. Estamos todos parados, só eu é que não estou. Não, funciona. Só sou eu agora. Peço desculpas, estão-me a ouvir? Sim, eu estou a ouvir. Pronto, o Vítor Godinho diz que estamos todos congelados. Mas se o Vítor quiser, pode vir aqui ao meu Estou a computador, ouvir. noutra sala. Agora, de repente... Eu vou lhe dizer, se eu quiser aqui. Vai lá. Não, o João pode lá. Podes lá, João, ver se o Vítor já consegue entrar. Peço desculpa. Só um bocadinho, está bem? Já cá estou. Já está. Pronto, ok, Vítor. Então foste só tu, não fomos nós todos. Ok. Já lá está. Vítor, força. Pois foi aqui uma queda de chamada aqui desta aula do edifício. Fui eu e aqui a colega Paula Pires. Ora bem, então, antes de mais, boa tarde a todos e todas.
Como o Mário disse, este documento apresentado pelo Ministério da Educação é globalmente extremamente negativo. Aliás, isto reconfigura por completo o modelo de mobilidade por doença que tínhamos tendo até aqui, em diversos aspectos. E eu vou procurar, na minha explicação, ir dando resposta a algumas das questões que ali foram surgindo, não todas, porque algumas também têm a ver com aspectos que não se relacionam propriamente com a mobilidade por doença, tem mais a ver com a mobilidade interna. Aliás, aproveito para dizer que quem está colocado em mobilidade interna e não por doença, naturalmente a sua colocação plurianual manter-se-á, não há nenhuma alteração decorrente da mobilidade por doença. E quando o Mário ali referiu que eles pretendem acabar com a mobilidade interna, isso é uma declaração do Ministério, aliás está no programa do Governo, que quer acabar com essa coisa dos professores com a casa às costas. Isto até é simpático dizer, refere inclusive que as pessoas devem residir onde trabalham e não trabalhar onde residem, que é outra coisa engraçada de dizer, mas não é certamente para professores com uma média de idades que supera os 50 anos, não devem estar à espera que um professor que, com esta média de idades, possa estar ainda longe da sua área de residente, onde reside e onde tem casa, não devem estar à espera que ele venda a casa para comprar outra no outro lado qualquer. Quer dizer, há aqui qualquer coisa neste discurso que apesar de parecer interessante, esconde muitas situações que não podem ser. Olha, o Vítor acho que foi. Congelou. É melhor ele mudar de sítio. Eu vou chamá-lo só um momentito. Ele vem para aqui para o meu. O Vítor já vem mudar, já vem para aqui para esta sala. Vítor, então. Já estou a falar, não sei como tem que se perceber. Não estou a dizer que há coisas que não. A falar da mobilidade interna. Só um momentito. Isto é muito bonito ser online, mas depois acontece coisas destas, não é? Mas pronto. Ok, Vítor, já estás? Bom, vamos ver se agora, sem mais atropelos, consigo chegar a bom porto. No que estava a dizer. Bem, estava eu a dizer, também não sei exatamente o que é que eu estava a dizer quando fui novamente bloqueado ali pelo sinal. Mas, no fundo, estava a dizer que este mecanismo de mobilidade por doença que nos foi apresentado é muito, muito negativo. Reconfigura por completo o modelo de mobilidade por doença que vínhamos tendo e que, ao fim e ao cabo, atenta contra o direito da proteção na doença. Porque é isto que este modelo preconiza. E falo por diversos motivos. Primeiro, porque começa por excluir professores desse direito. E são excluídos desse direito e que habitualmente têm dele beneficiado todos os docentes de quadro de agrupamento cuja escola de provimento esteja a menos de 25 km em linha reta do local onde recebam tratamento ou onde residam. Portanto, e isto significa excluir professores do direito à proteção na doença. Porque esta coisa de 25 km em linha reta pode significar deslocações da ordem de 100 km considerada ida e volta. Não é brinquedo nenhum, porque isto depende da orogenia do local e agora nós não temos a culpa dos locais onde vivemos ou onde nos temos de deslocar. E isso está nos pontos 4 e 4.1, a conjugação dos pontos 4 e 4.1 daquela proposta. Sendo que no 4 está uma coisa que se relaciona com isto, que é dizer que um docente que apresenta um pedido de mobilidade, ao identificar a localidade onde reside ou recebe tratamentos, automaticamente abre um conjunto de agrupamentos de escola, códigos de agrupamento de escolas que ficam localizados num raio de 50 km em linha reta, todos os agrupamentos num raio de 50 km em linha reta,
para poder expressar preferências por eles. E depois é que opta por excluir alguns, se assim entender, dizendo que essa exclusão, uma de duas coisas, que essa exclusão é porque aqueles que tanto interessa ficam de ficar num daqueles códigos que exclui, porque manifesta para eles igual preferência, ou, que me parece ser aquilo que as pessoas vão fazer, refere que esses códigos são para excluir das suas preferências, efetivamente, e, portanto, não devem ser considerados, e que, se, portanto, não existir acolhimento nos códigos expressados pelo candidato, e é candidato que se trata, porque até aqui não era, no candidato, pois então essas preferências, pois então o candidato desiste do procedimento de mobilidade por doença. Pronto, isso leva-me a um outro aspecto. Mas também esta exclusão de candidatos pode também ser, porque aqui temos algumas dúvidas sobre a leitura que podemos fazer do documento que nos foi apresentado, mas parece também ser intenção excluir deste procedimento aqueles que não tenham efetivamente um devido tratamento ou acompanhamento médico, quando parte das situações que suscitam os pedidos de mobilidade podem não ter a ver com um específico tratamento ou acompanhamento clínico, pode ter a ver com uma condição específica do docente que contraindica as deslocações. Ou seja, ele não está a ser acompanhado, não tem um tratamento especificamente, mas a condição que ele invoca desaconselha clinicamente as deslocações prolongadas. Bom, é que ele só tem que identificar o conselho de residência. Então, porquê ter de entregar uma declaração hospitalar a identificar onde é que é o hospital onde recebe tratamentos? Ora, ele não tem propriamente tratamentos. Aliás, inclusive, coloca-se também o problema dos cegos, de um paraplégico, por exemplo. Então, quer dizer, um paraplégico vai ser lucro para toda a vida. Ponto. A não ser que descubram alguma forma de reconstruir eficazmente a medula óssea ou o problema que suscitou aquela paraplegia. Senão, ele sai lá para toda a vida, ou o cego também não se cura, não é? E portanto, não tem propriamente um tratamento, mas necessita da deslocação, em função dessa doença ou deficiência que possua, se for uma doença crónica ou uma deficiência permanente. Então, mas nessas circunstâncias, o que a FENPROF defende, e há muito defende, é que se consolide uma certa forma de mobilidade em vagas que são criadas a extinguir quando vagarem. Tem sido isso que a FENPROF tem defendido. Mas a verdade é que algumas destas situações têm sido cobertas pela mobilidade por doença e agora corremos o risco, pelaquela que é o texto que nos foi apresentado, dá ideias que estes estão fora desta possibilidade, tendo em conta os documentos que têm de apresentar. E isso consegue ler-se nos pontos 3, conjugado com o 12 e 13 da proposta. Depois é também o direito à proteção na doença que é posto em causa com a restrição, ao se restringir o número de pedidos a atender em função da capacidade de acolhimento que é determinado para as escolas. E o Mário já passou por aqui, refere-se que as escolas identificam qual é a sua capacidade para acolher docentes grupo a grupo, dizendo-se até que dá-se prioridade aos grupos que têm um mínimo de 6 horas de componente letiva para atribuir, mas depois dizendo, acrescentando, que no caso da determinação destas capacidades, se determinar um número de vagas inferior a 10% da dotação dos quadros, então é esses 10% que constituem as vagas a declarar pelas escolas para receber docentes. Mas está bom de ver que isto, ao fim e ao cabo, vai desaguar nestes mesmos 10%. Mas imaginem um grupo que tenha 3 docentes na dotação de quadros, tem 0 lugares. Um grupo de docência que tenha 4 professores na dotação dos quadros, tem 0 lugares. Só quem tenha 5 ou mais docentes e já estou a pensar que eles vão fazer um arredondamento. Não é? Quem tenha 5 ou mais docentes é que, na respectiva dotação de quadros, é que vai determinar
a disponibilização de um lugar. 10 professores continua a ser um lugar, 14 professores continua a ser um lugar. Ou seja, cada escola, por grupo de recrutamento, não vai ter mais do que um lugar disponível, e quando muito isso, para a mobilidade por doença. E agora pensem no que isto representa, se pensarmos, se atentarmos do detalhe, que é um detalhe que não é um pormenor, é um por maior, de que estes pedidos de mobilidade são sobretudo efetuados para centros urbanos. Basta contabilizar o número de escolas que existem em centros urbanos para perceber a machadada que daqui pode resultar. E a privação do direito à proteção da doença pela negação, pela não concretização dos pedidos que são formulados, mesmo os que são admitidos. Não é? Porque já não estou aqui a falar dos que são liminarmente excluídos. Depois, isto em relação às vagas, as vagas estão nos pontos 6 e 6.1 da proposta. Claro que esta questão que está colocada, designadamente a questão dos 25 km em linha reta, está colocada para quadros de agrupamento ou de escola não agrupada. O que suscita a questão de, então, e os QZPs? Como é com estes? Pois aqui há é uma zona cinzenta. Na ausência de alguma coisa que esteja aqui escrita, dá a ideia que não tem qualquer restrição à apresentação de pedidos. Restrição quilométrica à apresentação de pedidos. O que é estranho. O que é estranho e intolerável do ponto de vista do tratamento discriminatório que se faz a uns docentes relativamente a outros, pela natureza do quadro a que pertencem. Isto não tem, é absolutamente intolerável. Mas o que o Ministério quer afirmar é que não existe nenhuma restrição quilométrica para a apresentação de candidaturas à mobilidade por doença aos docentes de quadro de zona pedagógica, ou então vai utilizar como escola de referência para a medição dessa distância quilométrica a última escola de colocação concursal, porque é isso que tem seguido mais ou menos nos pedidos de mobilidade, não tanto para medir a distância quilométrica, mas para dizer se o docente tem ou não direito à mobilidade que está a pedir. Ora, se fizer isso, então caem na zona cinzenta um conjunto de docentes, porque há docentes que não têm nenhuma escola de colocação em mobilidade interna. Não têm. Ponto. Isto é, desde que entraram nos quadros, têm estado em mobilidade por doença, sempre, e nunca tiveram uma colocação em mobilidade interna. Estes como é que se resolve? E mesmo aqueles que tenham escola de colocação, muitos há, que a última escola de colocação que tiveram já nem sequer pertence ao quadro de zona pedagógica a que pertencem, porque entretanto mudaram. Às vezes há docentes até que já nem pertencem ao mesmo grupo de recrutamento. Então, que vagas é que depois vão ser disponibilizadas para este? Portanto, tudo isto está ainda envolto num enorme mar de dúvidas e de iniquidades, não é? Porque isto pode desaguar numa balbúrdia completa, onde o que menos interessa é proteger as pessoas na doença. Aliás, ou não fosse o objetivo do Ministério, ou não tivesse o objetivo do Ministério nada a ver com a proteção da doença. O objetivo do Ministério é reduzir o número de casos de mobilidade por doença e, ao mesmo tempo, e ainda assim, garantir que também há diminuição do número de professores em mobilidade interna, porque quer reduzir essa mobilidade, como está afirmado no programa do Governo. Isto em relação à questão dos QZPs. Depois, que esta questão das vagas abre, obviamente, a necessidade, e o Ministério expressa essa necessidade, de ordenar as pessoas, não é? Porque se há vagas, é preciso ordenar as pessoas para ver para quem é que essas vagas são dirigidas. É necessário ordenar as pessoas, sendo que os critérios começaram por ser a graduação, como o Mário referiu ali no início, tendo evoluído posteriormente para esta coisa de, primeiro, ver se tem certificado multiusos ou não tem certificado multiusos. Se tiver, são ordenados por grau de incapacidade que lá esteja declarado. Sendo que, se empatarem nisto, ou não tiverem certificado multiusos, então a ordenação é feita por idade. Portanto, isto pode até dar aso, e irá dar aso, a situações, sei lá, de um professor
com uma doença oncogénica, que está a receber tratamentos de radio ou de quimioterapia ou ambos, que, por exemplo, tenha 40 anos, por idade é preterido, como outro professor, que tem um certificado multiuso, com grau de incapacidade declarado superior, e que tem 41 anos. A idade é superior e, portanto, ele passa-lhe à frente. E, aliás, dos que não têm certificado multiusos, então isso ainda é mais evidente. Até ainda é mais evidente porque podem situações que, ainda que justifiquem a mobilidade, sejam menos graves do que outras, passar à frente das que têm as situações mais graves por uma questão de idade. E também é isto que está em causa. Depois, é também um atentado contra o direito à proteção da saúde quando se retira o direito à dispensa da componente letiva de quem dessa dispensa necessita. E, portanto, há aqui um conjunto de medidas que, de facto, vão no sentido de retirar direitos que as pessoas vinham usufruindo em matéria de proteção na saúde ou na doença. A FENPROF está também contra este modelo de mobilidade por doença pelo facto de ele ir suprimir múltiplos horários à mobilidade interna e contratação às necessidades temporárias, porque é isso que sucederá, porque as escolas, designadamente as escolas dos centros urbanos, tenderão a ocupar horários disponíveis para, supostamente, para a mobilidade interna, para os alocar à mobilidade por doença, e, portanto, isso também vai suceder. Que vai determinar, apesar da diminuição do número de docentes abrangidos pela medida, ainda assim poderão mais horários ser ocupados pela forma como ela está desenhada. Isto em relação à mobilidade por doença. Depois, em relação à renovação. A FENPROF, como o Mário referiu, sempre se revelou contrária a esta figura jurídica, pois ela, não resolvendo qualquer problema de estabilidade dos docentes, porque essa só se alcança quando eles entram nos quadros, não resolve, portanto, qualquer problema de estabilidade dos docentes contratados, nem garantindo nenhuma solução para a estabilização, pelo menos uma solução sustentada no tempo, para a estabilização dos professores nas escolas, que satisfaça ou que salvaguarde a continuidade de processos de ensino, de aprendizagem. Peço desculpa, estou aqui a ter interferências que toda a gente também deve estar, mas agora acho que já foram interrompidas. Mas dizia eu, para ver salvaguardadas situações de continuidade pedagógica, ora, não é com renovação de contratos que isso consegue-se abrindo lugares de quadro à dimensão das reais necessidades das escolas, e se isso suceder, não há necessidade de renovar contratos, porque o contratado entra nos quadros e, uma vez entrando nos quadros, passa a desempenhar funções na escola onde acabar por vincular. E também é assim que se acaba com a mobilidade interna, porque as pessoas só precisam da mobilidade interna porque os lugares, os horários que vêm ocupando não vêm a concurso interno, porque se vierem, as pessoas aproximam-se e acabam por desempenhar funções na sua escola de origem, que era antigamente a sua escola de mobilidade interna. Tudo isto se resolve. Ao invés, o Ministério, aliás, de tal forma somos contrários à figura da renovação de contrato, que ela não só não resolve estes problemas, como até cria problemas de ultrapassagem, gerando ou pervertendo o princípio da graduação na distribuição das colocações. E por isso a FENPROF propõe a eliminação desta figura de mobilidade interna. O que é que o Ministério propõe? Não é a eliminação da figura de renovação dos contratos, é sim a sua ampliação a situações para as quais até aqui ela não estava prevista. E aqui incluem-se horários incompletos resultantes da colocação da contratação inicial, horários incompletos resultantes da reserva de recrutamento, completos ou incompletos, e que pode estender-se ao longo de uma boa parte do ano, desde que o docente tenha tempo, depois de vir a ser avaliado com o mínimo de bom, de que depende a renovação do contrato,
ou seja, tem que ter no mínimo 180 dias de serviço. Portanto, as colocações da reserva de recrutamento até fevereiro, até meados de fevereiro deste ano, de acordo com aquela que é a posição do Ministério deste momento, podem ser passíveis de renovação de contrato em horários completos ou incompletos, sendo que os completos mantêm-se completos e os incompletos mantêm-se incompletos, porque é isso que está na proposta do Ministério da Educação. Mantém-se no intervalo de horários que suscitou a colocação do docente inicial. E mais, a ampliação aos docentes contratados através de contratação de escola, em horário anual e completo. Também esses são passíveis de renovação. Ora, isto constitui, além do mais, uma alteração a meio do campeonato, porque os professores já apresentaram a sua candidatura ao concurso externo, já formularam as suas intenções em matéria de renovação de contrato com base na legislação que estava em vigor à data, e agora fala-se de uma alteração que reconfigura estas condições e, portanto, parece-nos que a qualquer coisa entrar em vigor, e discordamos do que estamos a falar, mas a qualquer coisa entrar em vigor que altere estas regras, terá também de seguir apenas para o próximo ano letivo, porque senão geram-se aqui situações de ultrapassagem que são intoleráveis. Depois, em relação ainda às renovações, há uma nuance extraordinária, é que nós ainda não sabemos, porque isso não é expresso no documento do Ministério, se estas renovações são feitas no âmbito dos concursos nacionais, ou se são feitas à margem dos mesmos, feitos pelas escolas, sem que nós saibamos quais são as escolas que estão a proceder a estas renovações. E com que escrutínio. Ou seja, e estamos profundamente desconfiados que seja mesmo para extrair dos concursos. E se assim for, não só as renovações de contratos passam ao lado do crivo do escrutínio público, deixamos de saber quantos renovam, em que condições é que renovam, não é? Se foram cumpridas as condições para a renovação. Não só isto sucede, como, ao mesmo tempo, se vão suprimir horários à mobilidade interna, porque os docentes, de acordo com as atuais regras, os docentes em mobilidade interna têm direito a colocações em escolas que pretendam renovar contratos com os docentes lá contratados. Ou seja, têm uma preferência superior. Só há renovação se não existir ninguém em mobilidade interna a pretender aquele horário. Não há renovação. Ora, retirando isto dos concursos, já passa a haver renovação sem esse critério aplicar-se. E, portanto, isto também irá suprimir horários à mobilidade interna. No fundo, o que estamos a falar é de duas alterações a dois mecanismos de colocação de docentes nas escolas, o da mobilidade por doença e o da renovação de contrato, que visam, adivinha-se perfeitamente, que visam resolver um problema de escassez de professores que vivemos atualmente da pior maneira possível, porque é de uma maneira que desconsidera os professores, que desrespeita os professores, ou seja, que se insere no mesmo âmbito de medidas que trouxeram ou que determinaram a atual escassez de professores. E não conseguimos perceber como é que, para resolver a escassez de professores, se aplica a mesma receita que levou à escassez de professores. É um completo absurdo. E, para já, é isto que tinha a dizer.